Paz, meus irmãos, graças a Deus por nos reunirmos mais uma vez. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Estamos muito felizes vendo Deus avivando os nossos corações, né? A gente quer uma igreja avivada, mas o avivamento começa de um em um aqui dentro. Quando Ele começa a tocar, nós vemos esse resultado que aos poucos vai, né, pastor? Vai avivando toda a igreja, vai avivando a cidade. Então, se você está avivado, a igreja que você está vai estar avivada. Amém? Já foram, ok? 1 Samuel capítulo 17. Mas eu já conheço toda essa história. E eu também já conheço toda essa história de Davi e Golias. Mas não vai embora. Quem sabe Deus tem algo novo para você essa noite. E a igreja, na verdade, ela se renova, né? Tem pessoas chegando hoje a primeira vez, primeiro ano. Quem sabe nunca ouviram realmente uma ministração sobre Davi e Golias, os detalhes, as entrelinhas. Então eu quero compartilhar só aquilo que eu fui ministrado algumas vezes nessa passagem. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas eu sei que é bastante. Eu também não quero cortar muito e quero ir aplicando conforme eu vou lendo. Então segura a tua Bíblia aberta. Alguns eu vou pular, alguns detalhes. Não quero entrar em introdução, não quero dar ênfase para isso. Mas se eu desse um tema, queridos, para minha mensagem essa noite, num primeiro momento eu daria o tema e chamaria a guerra da dependência. Nós tivemos em 1820 e poucos, 1822, a guerra da independência do Brasil. Mas hoje eu quero falar sobre uma guerra de dependência. E quem sabe é uma dessas que você está lutando. Quem sabe é uma dessas guerras que você está pelejando, tentando lutar de forma independente, sozinho. Mas hoje nós vamos ver que a guerra da dependência tem mais efeito do que ser independente. Amém? O versículo 4, depois pulamos para o 8, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, 2 metros e pouco. Versículo 8, ele parou e chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que vocês saíram formando linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que eu e ele pelejamos. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quem sabe Saul aí dá para trocar pelo meu e o teu nome em algumas pelejas da vida. E ouvindo João, Paulo, Júlia, Maria, a afronta do gigante, temeram e se espantaram muito. Queridos, esse primeiro contexto, na íntegra, como lemos assim, foi bem assim que aconteceu. Formava-se tropas para a guerra, e o gigante Golias, homem de guerra, você sabe da história, ele desafia para que o exército ficasse para trás e que lhe desse um homem. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nessas passagens.
que eu quero ir lendo até o versículo 47, depois eu vou ir aplicando na sua vida, e você vai pegando aquilo que lhe cabe, aquilo que você pode aproveitar. Pega a palavra, a aplicação, e coloca ela para enfrentar esse gigante aí que você está vendo na tua frente. Mentaliza aí, qual é hoje, faça isso agora, qual é o gigante que você está enfrentando? Qual o nome dele? Esse era Golias. Mas mentalize, pense aí, qual o gigante você enfrenta hoje? O que é ele? Quem é ele? Fica com esse pensamento aí. Deus tem uma palavra para ti, depois eu vou te entregar, menino, você. Deus quer falar contigo hoje. Queridos, esse texto mostra um homem guerreiro que chega e desafia um exército inteiro. E o seu desafio coloca medo não só no rei Saul, coloca medo no exército, coloca medo, a Bíblia diz, em todo Israel. Olha uma frase que ele diz aqui: eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Meu irmão, entenda aqui que as artimanhas do diabo, elas vão além da nossa compreensão racional, e elas entram no subconsciente, gerando em nós sentimentos que nem nós mesmos podemos gerar ou controlar ou imaginar que geramos. Mas lá no fundo, ele estava dizendo o seguinte: eu sou filisteu. Ele colocou uma identidade sobre ele. O inimigo muitas vezes coloca uma autoridade, uma identidade, um poder. Olha o que ele diz, eu sou filisteu, e vocês, servos de Saul. Irmão, olha como ele teve capacidade de diminuir o povo de Deus. Eu sou filisteu, vocês, escravinho de Saul. Queridos, o diabo é muito astuto. Numa frase, numa palavra, ele deturpa tudo que você pensa que é, ou que você poderia ser em Deus, e consegue, irmãos, a façanha de intimidar uma igreja inteira, uma cidade inteira, um exército inteiro, uma nação toda, gente. Isso acontece até hoje. Ele é astuto, ele tem as suas artimanhas de colocar em nós, mesmo que nós não sabemos. Isso aqui, o povo não sabe porque teve medo, mas o diabo que inspirou Golias nas suas palavras, usou daquilo que ia fazer o povo, como diz ali a Bíblia, se espantar. E ele coloca mais medo ainda quando ele diz: se eu vencer. Ele diz assim, ó: se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Ele coloca o pensamento em todo o exército. Todo o pensamento, todo o tempo é de derrota. O inimigo faz isso, irmão. Eu vou para lá no dia da batalha, mas eu vou para cá no dia de hoje. A mesma estratégia que o diabo usou, ele ainda usa hoje sobre pessoas, tirando a sua identidade, colocando o pensamento de derrota, colocando já uma certeza de destruição. E eu vou dizer para você que a única chance que esse povo tinha, fora o final da história que você já conhece, de ter realmente calado esse homem, era nesse primeiro dia. Porque depois a Bíblia segue dizendo que ele passa 40 dias. Ele vai embora, ninguém se apresenta. Eles fugiram, o rei Saul fugiu, o exército fugiu. Não tinha um valente para lutar com esse homem. Sabe por quê? Porque ele tinha experiência de guerra, ele tinha histórico de que tinha matado muita gente. O gigante que está te afrontando pode ter histórico de que tem destruído muita gente. Pode ser na tua família. Pessoas que sofrem por antecedência por um gigante que matou lá não sei quem do coração, de um divórcio que aconteceu de 3, 4 gerações atrás, de uma situação que destruiu alguém que viveu, o pastor Valdemar contou aqui, posicionamento da sua esposa, diante de um gigante de câncer, que havia matado, segundo a palavra precisa do médico, em 4 meses, o seu amigo.
esse mesmo gigante se apresenta diante da irmã, da esposa, da irmã Herta, e o outro médico, mas a mesma palavra diz: olha, são 4 meses de vida, e tinha histórico de que era verdade, que matava em 4 meses, mas ela disse: você não conhecer o meu Deus, você não conhece o meu Deus. Ela falou, né? Eu acho lindo assim o americano que fala. A Anne está aí? Não sei se está aí. Que fala assim o nosso português: você não conhecer o meu Deus. Ela não deixou, irmão, e eu não quero que você deixe o gigante que outrora já venceu alguém, ou já venceu você mesmo, dizer para você que essa mesma situação vai te vencer, porque amanhã é o segundo dia que ele vai se levantar ainda mais valente, com alguns centímetros a mais. No terceiro dia ele vai deitar e rolar, e o exército fugindo, e fugindo, e fugindo, cada vez mais. E muitas vezes nós vivemos assim, deixando ele se agigantar. Aquele problema que deveria ter sido solucionado no primeiro grito daquele gigante, porque encontrou um grupo de homens que não tinham identidade, que não sabiam quem eram em Cristo Jesus, hoje, né? Na época em Deus, do Antigo Testamento, mas um povo, esse demônio tem destruído igrejas inteiras, grupos inteiros que não sabem a sua identidade, que não sabem, não conhecem o seu Deus. E a irmã se posicionou, e o pastor Valdemar veio aqui testemunhar, curado do câncer, destruiu o gigante na primeira falácia. É falácia, irmão. Muita coisa do diabo é falácia. Sabe o que é falácia? É desafio, é mentira. É mentira. Pastor Olavo sempre ensinou isso. Se o diabo disse que vai acontecer isso, então é o contrário, é falácia. Ele é mentiroso. O teu inimigo é mentiroso. Esse gigante que veio para te destruir é mentiroso. Ele só tem tamanho, e só vence quem não sabe quem é em Deus, ou quem não é em Deus. Mas o texto continua. Eu quero andar mais um pouquinho. Eles ficaram apavorados, querido. O pai de Davi manda ele lá levar um pão e um queijo para os irmãos dele, que achava Jessé que os irmãos estavam batendo espada um contra o outro, estavam lutando. Leva lá comida, vai lá servir, vê como está teus irmãos. O pai em casa, já velho, a Bíblia diz, coração apertado, quem sabe algum morreu. Foram 3 para a guerra, os 3 mais velhos. Veja como estão os teus irmãos, estão feridos, se estão bem. Davi, obediente, se levanta. Versículo 16 diz que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde por 40 dias. Já falei isso, vamos lá. Versículo 20: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas e partiu. Versículo 23: estando Davi ainda a falar com eles ali, perguntando como estava a batalha, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista. Quantos dias depois, irmãos? 40 dias. Imagina o clima que estava no exército. 40 dias. Um povo amedrontado, apavorado. Aí chega alguém de fora, alguém que não estava dentro do problema, metido, curioso. Só tinha uma coisa, irmão. Tinha uma coisa. Um dia, na casa desse menino, metido, ruivinho, alguém tinha levado uma botija de azeite e tinha ungido ele. Samuel, o profeta, tinha ungido Davi rei, muito tempo antes disso. Foi rei? Não foi, naquele tempo, naqueles dias. Foi cuidar de ovelha, foi levar comida para os irmãos. Mas quem é ungido percebe a situação diferente.
a perspectiva, guarda essa frase, vai aplicando na tua vida. A perspectiva de um ungido diante do mesmo problema não posso esquecer da irmã, você não conhecer o meu Deus. Essa é a posição, essa é a atitude de um ungido de Deus. O mesmo problema, o mesmo gigante, onde uma multidão não consegue ver com os olhos de vitória, o ungido de Deus chega e vê com perspectiva diferente, não vê a morte, mas vê a saída. E esse cara chegou lá, a Bíblia diz que estando Davi ainda a falar, vinha o subindo do exército do Elista, cujo nome era Davi, e falou as mesmas coisas que havia falado, vírgula, e Davi o ouviu. Irmão, aí a coisa mudou. O ungido chegou naquele lugar, o mesmo duelo, o mesmo desafio, o mesmo deboche, mas o demônio que inspirava aquele gigante, que não conhecia Davi, não sabia nem quem era aquele moleque, mas o demônio que inspirava ele sabia, ai, quem chegou aí é mais gigante do que o meu gigante, não por causa dele, mas eu sei o que ele carrega. Irmão, o demônio, o diabo sabe o que um ungido carrega. Quando você chega à presença do Todo-Poderoso. Quando você que sabe quem é em Cristo, quando você sabe que Ele te ungiu, que Ele te chamou, o demônio sabe quem chegou, ele sabe o que vai acontecer, porque ele já tem experiência também de derrota, quando o crente chega. E Davi chega na situação e ouve aquelas palavras, o versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem? Pois subiu para afrontar Israel. Quem o matar? Olha o pavor do rei. Começou a oferecer até a filha em casamento para quem matasse o gigante. Quem o matar? O rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher sua filha, e para a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então ungido, Davi falou aos homens: que farão mesmo ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Agora, irmão, a frase, a perspectiva, a visão. Olha com os óculos de quem é ungido, olha com os óculos de quem entra para uma guerra de dependência, de quem sabe que é fraco, sabe que é pequeno, sabe que não consegue sozinho, mas quando ele entra para a guerra, ele diz: agora eu vou arrastar junto com a minha fé, eu trago aquele que é maior que o gigante. Quem é este incircunciso que não tem pacto com Deus? Quem é esse problema que não tem aliança com Deus? Quem é essa situação que não tem aliança com Deus? Quem é esse estranho para Deus, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meu irmão, te coloca mais pequeno do que você é, te coloca mais incapaz do que você é, te coloca mais dependente do que você é. Mas quando você olhar para o gigante, diga: quem é para afrontar esse aqui, que está acima de mim? Quem é esse para afrontar o exército celestial? Davi não contou com a ajuda do irmão mais velho, Davi não contou com a espada de Saul, Davi não contou com perícia de guerra. Davi coloca Deus de pé no seu trono para a batalha. Quando um crente se posiciona em Cristo, ele coloca Deus adiante da batalha, irmão. É grande demais isso. Agora não é eu, não é o meu recurso, mas é Ele. É Ele que ressuscitou e que venceu a morte e vence qualquer gigante que possa te afrontar. Meu Deus! Todo mundo via o fim. Eles só viam o fim. Quem sabe você só vê o fim para enfrentar esse gigante. E Davi também só via o fim.
Davi via o fim das suas dívidas, Davi via o fim da sua solidão. Ele ia casar, irmão. Davi via o fim do anonimato atrás das ovelhas, e ele olhava para o gigante e dizia: é o fim, a minha casa não paga mais impostos, é o fim da minha solidão, eu vou casar, é o fim do meu anonimato, eu vou ser visto, chegou o tempo, eu fui ungido, Deus olhou para mim. Enquanto todo mundo via o fim da sua vida, Davi via o fim dos seus problemas. Meu irmão, eu estou a dizer para você que o gigante é uma matéria-prima para o milagre. Eu vou repetir para quem está assistindo e vai assistir esse vídeo: o gigante que te afronta é a matéria-prima para Deus fazer um milagre na tua história, na tua casa. Esse problema é a matéria-prima que Deus vai usar para engrandecer você. Glória a Deus! De sapato aqui a maioria entende. A matéria-prima, irmão. O boi tem que morrer, o couro tem que ser limpo. É a matéria-prima para sair o produto. Quando Deus coloca um problema na tua vida, quando Deus coloca um gigante na tua caminhada, quando Ele coloca diante de ti uma situação que você acha que realmente está terminado, passe pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a olhar essa noite como o canal que Deus vai usar, como a matéria que Deus vai usar para manifestar a sua glória, resolver a situação, ajeitar coisas que não se ajeitariam de outra maneira. Vem, Paulo diz, glorifiquem a Deus na tribulação, porque a tribulação vai produzir em vós, sabe, eu vivo e eu prego e eu vivo isso, minha esposa sabe, os meus discípulos sabem, quando o problema bate na porta, quando aquela situação começa a desajeitar, o pastor Olavo vive isso, prega isso, você começa a sentir o cheiro, agora é o problema, mas atrás dele está chegando alguma coisa melhor. O problema bateu, eu já digo para a esposa, quando vem um problema, se foi desde o início da nossa conversão, começa a dar glória porque está vindo um milagre. Aqui Deus vai ajeitar alguma coisa que estava desajeitada e que nós não ia conseguir. É através desse gigante que Deus vai fazer alguma coisa. E dali a pouco, irmão, pode passar até alguns anos. Até alguns anos. Mas Deus vem, derruba aquele gigante. E aí você entende, não entende? E aí você vê o milagre. Tinha que ser assim. Mas quem não tem unção, quem não crê, quem não entende, murmura, reclama, abandona, vai embora, desiste, fica amedrontado, foge de medo. E aí o gigante domina a nossa mente. Eu tinha um discípulo, ele havia divorciado e virou uma guerra aquele casamento deles, aí ele se converteu nesse meio tempo. Foi embora, já daqui. E ele se batizou, e uma guerra terrível entre ele e a mulher dele, era feio. E ela botou um adesivo bem grande atrás do carro, assim: Deus faz de mim um gigante. E ele vinha: olha aí agora o que ela está me afrontando com outro homem. E eu disse: irmão, eu vou fazer um adesivo para ti, bota atrás do teu carro: Deus faz de mim um Davi. E aí tu termina com ela. Ele vivia o medo, irmão, mas ele não via quem ele era, ele não sabia quem ele era. Converteu, se batizou, foi embora, hoje vive longe daqui, mas guardou a fé, seguido nos assiste. Mas se teu inimigo está se mostrando um gigante, se ele botou um adesivo assim dizendo eu sou um gigante, bota ali: eu sou o Davi, eu sou um ungido, eu tenho pacto com Deus, eu tenho aliança com Deus. Era isso que Davi estava dizendo, sabe? Davi estava dizendo isso: eu tenho aliança, você não tem. Eu sou pequeno, isso não interessa. Ele não olhou a condição. Agora tem muitos gigantes que são difíceis de vencer, que não estão lá fora. Olha para você, olha assim, aponta assim, ó. Tem muito gigante que está aqui dentro. Os maiores, os de 3 metros estão aqui dentro. Não tem exército,
não tem pastor, não tem nada, é você e Deus. Eu não posso tirar ele daí, o rei Saul não pode te ajudar. Mas quando você entender quem você é em Cristo, quando você entender a vida que Deus colocou dentro de ti, esse gigante começa a diminuir, ele começa a ficar pequeno, 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 e aquilo que era impossível de vencer vai ser derrubado. Eu tenho certeza que vai. É dentro. O gigante que eu vi sobre você não está fora, mas está dentro. Vence ele aí dentro, que ele vai cair lá. Amém? Deixa eu voltar para o texto aqui. Jesus. Agora ó, olha a situação aqui que acontece. Davi anunciou, queria falar para Saul, versículo 31, levaram ele até lá. Versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Sabe quando você vê o pastor Olavo assim, você vem contar um problemão para ele, alguém que tem fé, que é ungido, e parece que ele não está nem dando bola para o teu problema, porque ele diz assim: irmão, vai dar certo, irmão, fica tranquilo. E aí você fica bravo, o pastor nem está aí para mim. O pastor está vendo que o gigante não é gigante. O pastor tem a visão espiritual, ele olha para Deus, uau, o Senhor é grandão. Daí eu conto o problema, daí ele vê quem vai vencer a guerra, ele te abraça, até ora contigo daquele jeito, porque ele está vendo, irmão. O ungido vê, o ungido consegue ver diferente. Davi diz: não, pessoal, fica todo mundo tranquilo aí. Não dá para entender, irmão, ninguém entendeu, nem os irmãos dele estavam apavorados. Essa parte eu gosto, eu pulei. Os irmãos dele disseram assim: o que está fazendo aqui? Eu te conheço, tu está de arte, né? Tu veio aqui para ver a peleja. Meu irmão, o ungido não vai para assistir peleja, o ungido vai para fazer a guerra, o ungido vai para terminar com ela. Não, eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para ser o protagonista dessa história. Vai lá falar com o rei. E aí ele diz assim, o Saul diz para ele: olha, contra o filisteu, acho que não vai dar, menino, você não pode pelejar, porque tu ainda é moço e ele é um guerreiro desde moço. Versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão. Meu irmão, história de criança, né? Veio um leão, ou de pescador. Mas Davi não era nenhum desses, irmão. Davi era ungido por Deus. Deus tinha chamado ele. Irmão, mas na minha casa ninguém veio lá para me ungir. O profeta não veio lá para me ungir. Tem muita gente que está aqui que foi ungido aqui dentro, ó. Aqui foi ungido muita gente. Deus te chamou, te separou e você desceu as águas. O Senhor te ungiu, o Senhor te separou. Eu estava ali tremendo de medo, disse: Deus, só tu mesmo, porque eu não sei para onde eu vou. E aí um pensamento, era o gigante falando aqui dentro, e aí um pensamento veio e disse: não foi tu que me escolheu a mim, fui eu que te escolhi. Irmão, daí eu vi que um diminuiu e o outro cresceu. E aí eu me lembrei daquela canção: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Mas canta mal, irmão? Sim, por isso que eu canto, para saber como ruim eu canto, só para ver que eu sou ruim mesmo. E aí que ele cresça de novo, é desafinado mesmo, por isso eu canto. Aí Davi diz: o leão veio, o rei Saul. Quando vem um leão ou um urso, e ele pegou um cordeiro do meu rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso aí, irmãos, para quem nos visita hoje, incircunciso
para você entender o que eu estou pregando. Incircunciso é quem não tem pacto com Deus, ok? Então aquele gigante era alguém que não tinha aliança com Deus, que não tinha pacto com Deus, que não tinha nada com Deus. Davi via ele assim, os outros viam ele como um grande problema. Assim será com esse incircunciso, vai ser como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. De novo Davi coloca Deus no problema, irmão. Era a segunda, terceira vez que ele dizia, é Deus que vai pelejar. Ele estava anunciando, é Deus que vai pelejar. Começa a anunciar diante do teu problema, afrontou o meu Deus. Para de olhar que o gigante está te afrontando, que o problema está te destruindo. Diz, problema, você se deu mal agora, porque tu afrontou o meu Deus. Tu quer me fazer desistir, mas eu desistindo, irmão. Se você desistir, já era uma cadeia que nós não podemos imaginar. Quanta coisa. Então sim, quando o diabo ataca um crente, está atacando o exército de Deus. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Meu irmão, te bota no lugar do rei. Você é o rei de Israel, você é o prefeito aqui de Igrejinha. Aí acontece um negócio desse, aí vem um menino, você vai colocar a vida da tua cidade toda, da tua igreja toda, da tua célula toda, da tua casa toda, do teu reino, do país inteiro, na vida de um menino? O compromisso de Saul era esse. Se o menino perde a guerra, perde o gigante, é certo que vai matar ele. Esse é o primeiro pensamento do rei. Todos nós vamos ser escravos. A decisão de Saul é uma decisão de fé. Só que tem o seguinte, irmão, quando um ungido fala das suas experiências com Deus, quando um ungido testemunha das suas experiências com Deus, eu não acredito que ele falou assim, como eu li o texto. A convicção daquele que crê no milagre, a convicção daquele que tem experiências com Deus, ele convence, irmão, até o médico muçulmano lá do Canadá. Ela disse, você não conhece o meu Deus. E certamente podia citar uma lista de experiências. Querido, você que já teve experiência com Deus, você é um agente de fé para aqueles que não crê, para aqueles que não conseguem ver que a solução vem de Deus, e até mesmo para você. Eu gosto de dizer que uma experiência de milagre tem que gerar fé para um novo milagre. Onde está isso na Bíblia? Em Jesus. Multiplica os pães, alimenta 5.000, entram no barco. Jesus, alguém diz, não trouxemos pão. Jesus diz, mas que é isso? Vocês não conseguem crer? Mas quantos comeram? Quantos pão tinha? Tantos. Quantos comeram? Quantos sobrou? Tanto. Jesus estava dizendo, ei, uma experiência de milagre comigo tem que gerar fé para um novo milagre. Não te preocupa mais que não vai faltar pão, porque eu já fiz, vou fazer de novo. Deus está falando com alguém aqui agora, eu já fiz e eu vou fazer de novo. Não é Abacuque que fala, realiza em nosso tempo as mesmas obras que fizeste no passado por teu povo? Meu irmão, Deus que fez, vai fazer de novo, glorifica, porque se Ele te tirou de uma situação, Ele é poderoso para te tirar de outra. Se Ele já te deu a vitória sobre o leão, Ele te deu a vitória sobre o urso, Ele é poderoso para te dar a vitória sobre o gigante que te atormenta hoje à noite. Tem gente que vai levar a resposta de Deus para casa hoje. Tem gente que vai mudar a história da sua vida a partir dessa palavra, se aplicar a ela. Eu sinto Ele aqui, eu sinto a presença dEle respondendo, trazendo ânimo, trazendo vida, dizendo, é a minha igreja, eu quero transformar a minha igreja, eu quero levantar a minha igreja, eu quero cumprir no meu ungido a minha palavra. Mas eles precisam parar de olhar para os gigantes e olhar para mim, olhando para Jesus, para Ele, autor e consumador da fé, Ele que é a nossa vitória.
A convicção de Davi, meu irmão, despertou, mudou o ambiente. A Bíblia fala que Davi vai, Saul tenta botar aquela armadura nele, botou, não sei o que eles usavam, a bota, o cinturão, deu a espada. Davi tentou se mexer com aquele negócio, não deu certo. Ele disse: não consigo, porque nunca usei. Aí ele larga tudo. Ele usava bem pedra e funda, cajado. E aqui tem algo que agora não é fé, aqui é ação, aqui é atitude que eu quero falar, racional para você. Para na frente do gigante e ergue os olhos para cima e fica parado. Ele vai te matar. Ah, mas não é fé, irmão? É também, mas é atitude. Oração. Você ora e tem ação. Você age. E aí você vai entender o milagre maior ainda aqui. Davi vai e pega, a Bíblia diz que ele cata 5 pedras lisas do rio, e tinha sua funda, colocou no seu alforje. Não quero entrar aqui no detalhe de cada pedra, o que significava, mas eu fiquei pensando, não tinha asfalto naquele lugar. Tinha pedra lá no chão, não tinha? Chão batido, estrada de terra, tinha pedra lá. Por que ele não foi? Porque ele conhecia Deus, e ele sabia que Deus ia se manifestar a partir daquilo que Davi se preparasse para se manifestar. Te prepare para a batalha com aquilo que Deus permite você ter, aquilo que é a tua essência, aquilo que é a tua experiência, seja no mundo, no âmbito natural, na tua casa, no trabalho, nas finanças. Pode ser, eu estou falando, meu irmão, que as pedras que você pode vencer esse gigante, pode ser um curso que você vai fazer, pode ser um treinamento, pode ser o amor que você tem derramado no teu casamento, pode ser a pedra que você vai vencer esse gigante da depressão, pode ser o teu tempo com irmãos, porque a Bíblia diz que a igreja é o sal que cura. Nós somos sal e o sal cura. Mas veja qual a estratégia você vai usar o que te compete. Qual é a minha parte, Senhor? O que eu devo fazer para vencer esse gigante? Pode ser um ato de amor, pode ser o relacionamento com alguém, pode ser eu melhorar em alguma área como pai, pode ser que eu vou vencer o gigante do afastamento com os meus filhos, pegando ele e levando para tomar um sorvete. Eu estou falando de ações práticas que vão se juntar à tua fé e vão resolver e derrubar esse gigante. Vai botando aí aquilo que tu tem, qual a tua capacidade. Deus te deu o treinamento com usar essas pedras. Lá no leão, lá no urso, certamente aquele urso caiu com uma daquelas pedras. Ele tinha experiência, e você já venceu gigantes usando algo que Deus te deu. Dá para entender ou não? Dá para entender, irmão? Que não é só técnica, mas também não é fanatismo religioso. Eu estou conectando você com Deus. Já vai me entender, já vai me entender. Aí você vai fazer com Deus uma sociedade. Eu gosto daquela palavra que nós somos coparticipantes com Deus. Mas é mais ou menos assim a nossa participação. É o bebezinho de 4, 5 anos que o pai resolve fazer uma escada na casa de pedra, né? E o pai puxa as pedras, o bebezinho está lá, né? E aí quando a escada está pronta, o bebezinho diz assim: fizemos a escada, né, pai? É mais ou menos assim eu e você. É ser participante com Deus no milagre. É crer que Ele é o que derruba o gigante. É crer que realmente o poder vem dele. Mas eu não vou para a batalha sem levar as minhas experiências, porque eu posso precisar daquilo que eu sou habilidoso, que Deus me deu a capacidade. E foi o que ele precisou, irmão. Não foi a espada do outro. A estratégia que o outro tem, que o Saul tem para vencer gigante, não pode não ser a tua. É o mesmo Deus operando de multiformas na sua igreja. E você se torna
participante do milagre com Deus. Foi Davi, mas foi Deus. Foi Deus, mas foi Davi. Foi você, mas foi Deus. Foi Deus, através de você. E aí, irmão, se entrelaça tanto. Nós vencemos. Você pregou domingo passado, não tinha lembrado disso. Nós ressuscitamos, nós vencemos. O milagre, irmãos, e Deus quer essa parceria. Deus conta com o homem. A Bíblia diz que Deus tira dos anjos e dá aos homens o poder de reconciliar pecadores. Deu a você o poder de abrir a tua casa, reconciliar pecadores com o Senhor. Se você vai fazer um estudo, uma célula, de usar você para reconciliar essa cidade, é Deus, mas é você. É o Senhor que derruba, mas é você que atira a pedra. E aí o que mais me impactou, irmãos, aqui entra a fé, e aqui nós fluímos bem. E eu quero que você use isso, estou encerrando. O Golias tentou. De novo ele diz assim no versículo 42. 40 dias, irmão, estava funcionando a estratégia dele. Aí ele diz assim: o filisteu, olhando Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo. O Red está aí? Ô Red, eu lembro de ti, cara, mas de boa aparência, diz a Bíblia. Bonitão que nem tu assim. Disse o filisteu a Davi: eu sou algum cão para que tu venha a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu: vem a mim, e eu vou dar hoje a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Mesma palavra, mesma estratégia de derrota, de destruição, de desânimo. Só que agora ele não lançou sobre os irmãos de Davi que não foram ungidos. Agora ele lançou sobre Davi. Eu estou profetizando aqui que todo mundo aqui é ungido de Deus. Só se não quer, porque antigamente no Antigo Testamento era uma forma de unção, agora é outra. Deus te chama e você aceita a unção, você é ungido de Deus. Você se separa, você escolhe orar, você escolhe separar do mundo, você escolhe buscar Deus, Deus te unge. Agora aquelas palavras que destruíram um exército inteiro, que derrubaram um rei, que botaram medo em todo mundo, irmãos, elas vieram e não batia em Davi, não acertava Davi. E eu quero crer que elas não vão mais te acertar a partir de hoje, que você vai levantar o escudo da fé. A Bíblia diz que nós portamos um escudo que se chama nossa fé, e os dardos inflamados do maligno vão bater no escudo e não vão te atingir. Aí Davi vira para o gigante, se volta para ele, diferente de todos os outros, diferente de toda uma multidão que está aí fora, morrendo de medo de gigante. Você e eu temos que nos levantar e dizer: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Fique de pé, fique de pé. E Davi diz mais, Davi diz pela fé, irmão. Davi diz pela fé, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha aqui o poder da palavra profética. É tempo de crentes lançar palavra profética sobre o problema. Ore, busque a Deus, seja dependente. É uma guerra de dependência. Você é pequeno, eu sou pequeno. Busca as tuas estratégias, chegue diante do gigante com elas. E eu acho lindo aqui, eu gosto. Tinha que ter trazido uma funda. Eu gosto, irmãos, não vai ter aqui, né? Lógico. Eu gosto, irmão, disso. Eu imagino Davi pegando a pedra, colocando na funda e lançando a palavra profética e dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu vou te ferir, eu vou te arrancar a cabeça, eu vou dar o teu corpo e todos dos teus amigos aí para as aves do céu comer. Foi a palavra, mas foi a pedra junto, irmão. Porém a palavra de Deus foi na frente, abriu o caminho para a pedra passar. Entenda que você tem essa palavra, você tem essa palavra, ela está em você, pelo amor de Deus, da glória.
lance a palavra, porque é ela que direciona a pedra. Não lance pedra sem palavra. Não seja como o gigante de falácia. Lança a palavra de Deus, ande nas regiões celestiais, ande na dependência, e quando a pedra que você lançar, a estratégia que você tem, for colocada em prática, irmão, o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa dele, porque ele era grande. Isso era bom, que ele era grande, mais fácil de acertar. O milagre aconteceu naquilo que Davi era perito, mas na palavra de Deus lançada. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Cada vez que o pastor Anderson fala desse culto de milagres que vai ter, o meu coração dobra a velocidade, ele começa a bater mais forte. E há um tempo já nós estamos orando, agora com um grupo de oração, e nós estamos lançando palavras de Deus, para que quando chegue o tempo desse culto agora, a palavra de Deus já abriu o caminho. Aí, os irmãos oraram, colocaram a mão, foi curado, teve profecia, teve milagres. Não foi a mão só, não foi a pedra, porque a palavra já foi na frente. Tem oração, tem jejum, tem gente profetizando, estão declarando. Davi criou uma expectativa, mas a palavra de Deus alinhou a pedra. Eu profetizo que a palavra que você lançar em Deus é o que vai derrubar o gigante. É o que vai derrubar o gigante. Aí Davi sai, sem espada, sem nada. Irmão, qual é o teu gigante que você veio aqui hoje? Já deu para ver ele pequeno ou não? Já deu para ver ele caído? Davi era prudente. Davi tira a espada de Golias mesmo. Caído, ele não comemorou vitória ainda. Você ora, você ama teu filho, você leva para tomar o sorvete, ele diz que vem no culto, e você acha que venceu toda a batalha. Ainda não. Ainda não. Ele tira a espada, corta a cabeça do gigante, e aí levanta. Agora acabou. Agora acabou. Irmãos, Davi arrasta aquela cabeça para tudo que é lugar, levou para Jerusalém, pegou as armas do gigante, o escudo, tudo. Não podia nem carregar. Não podia carregar, irmão, 60, 70 quilos a espada ou a lança do homem. E levou tudo para sua casa. Está aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é memorial. Isso é memorial. Esse foi o dia do fim. Esse foi o dia do fim. Aí, para a próxima batalha, Davi olhava: se Deus deu a vitória sobre esse, a próxima espada vai cair. A próxima espada vai cair. A próxima espada vai cair. Irmão, levante memorial dos milagres que Deus já fez. Vá para casa essa noite, não ligue a tua televisão, vá te lembrar o que Deus fez na tua vida. Vai levantar o memorial, vai te lembrar. Pega as fotos, pega a história, pega quem você era e diga: está aqui, gigante, esses aqui o meu Deus me deu a vitória. É memorial. Você também vai cair, eu vou te colocar junto com aqueles ali, vai ser testemunho, vai ser história. Porque depois veio 1000, veio 10.000. Agora Davi tinha saído do anonimato, casou bem, mais ou menos, ficou rico. Irmão, foi o fim. Eu quero que você olhe com os olhos da unção. Eu quero que você olhe com os olhos da fé. Já preguei isso há um tempo atrás aqui. Os olhos da fé não enxergam o problema, enxergam a oportunidade. Foi Davi, foi Deus, foi a pedra, foi a palavra, foi você, foi Deus, foi a fé, foi a palavra, foi a unção, foi a estratégia. Irmão, isso se mistura tudo para que ninguém possa dizer: não é por causa que eu fiz. Não, foi Deus. Mas Deus também não fez sozinho, foi coparticipante. E nós vamos nos olhar
ali naquele templo, aqui ainda, já é tempo de comemorar a vitória, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito, e nós vamos nos olhar aqui, nós vamos dizer, foi Ele, foi nós, com Ele, e nele, mas foi o pastor, mas foi Deus, mas foi a estratégia, mas foi Deus, irmão, e fica tudo tão confuso, que ninguém pode bater no peito e dizer, fui eu, porque no fundo, foi Ele, e como bebê, nós vamos dizer, deu certo, né, pai? Deu certo, ganhamos a cidade, né? Deus vai dizer, tá bom, porque é isso que Deus quer, nos tornar participantes. Eu vou ler de novo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir, eu vou te tirar a cabeça, eu vou dar o teu corpo para as aves do céu comer, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Todo milagre que vier sobre a tua vida é para que os teus saibam que há Deus na tua casa, que há Deus nessa cidade, que há Deus na tua vida. Eles vão ver e vão dizer, realmente não tinha como, o menino é pequeno, mas é Deus, é Deus. Eles vão dizer, é Deus, foi Deus, não podia ter vindo dele.